eles foram muito num olhar de tudo bem, o que a gente pode aprender com esses caras, como é que a gente pode trazer isso para dentro. Quem seguir a Pura Vida aí, ou quem segue há muito tempo, vai se surpreender que a gente está vindo com uns influenciadores meio fora da caixa aí, que a gente entende que ainda tem muito para desenvolver no Brasil. Salve, salve, varejistas, empreendedores digitais do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Central do Varejo, sempre falando de estratégia de canal de distribuição, de cases interessantes do mercado. Estou aqui com o Rodrigo Amaral, da Jet Commerce, nosso parceiro e patrocinador dessa edição. E a gente vai falar muito de digital, de e-commerce. Estamos na sua pista aí, na sua praia. Bastante. Estamos aqui com um amigo, Otávio German, que é um dos caras que mais conhece de e-commerce, de digital no Brasil. Ele é diretor de digital da Pura Vida, um case fantástico aí para quem acompanhou. Ele vai contar para a gente desse processo de venda para Nestlé e tudo mais. Tá, obrigado aí por trazer um pouco do seu conhecimento e disponibilizar seu tempo aqui para a gente bater papo. Obrigado pelo convite aí, Zanco. Um prazer imenso estar com vocês, Rodrigo. Prazer, vai ser ótimo bater um papo hoje. Legal. Legal. Eu acho que sempre vale começar para sobretudo para quem não conhece, né? Para quem não está cuidando da saúde, não tá, quem não conhece Pura Vida, contar um pouco. E é um case fantástico de jovem, né? Inovador, jovem. Conta um pouquinho da linha do tempo de Pura Vida aqui para quem não conhece saber de onde veio. Boa, a Pura Vida é bem jovem realmente. Vai fazer um aniversário de 10 anos esse ano, então mês que vem, oficialmente, a gente comemora os 10 anos da marca. Ela surgiu, na verdade, de uma forma muito pessoal, da dor ali de um dos fundadores com a própria saúde. Ele tinha, durante acho que infância e adolescência, problemas ali de metabolismo, ele ficava sempre acima do peso e ele começou a estudar muito, basicamente, formas de viver melhor. Foi para fora, trouxe alguns ingredientes da primeira vez na mala, daquela maneira um pouco mais informal, fazia cursos, palestrava e as pessoas, poxa, onde eu compro esses produtos, né? Que você tanto comunica como produtos que são essenciais para a saúde. Não existia de fato ali naquele momento um e-commerce maduro nesse sentido, uma marca bem posicionada, de uma forma talvez a trazer essa credibilidade do orgânico, do natural. Então ali, acho que em meados de 2017, se eu não me engano, 2018 talvez, foi inaugurado ali o primeiro e-commerce de uma forma talvez um pouco mais artesanal, É né? uma nativa digital, É uma então, é uma nativa digital. DNVB, como a É gente chama. uma nativa digital, ela nasceu já na internet. E na prática, em meados de 2020, houve um movimento ali de aceleração ou profissionalização do negócio. Foi Então, quando você chegou lá. foi quando eu cheguei lá, então veio um private equity, um fundo de investimentos, viu o potencial na marca, comprou uma parte ali da Pura Vida, dos sócios, né? Então, naquele momento, acho que eram 3 ou 4 sócios, além desse fundador que eu mencionei, que era o Flávio, também tinha o Adrian, que era o CEO, basicamente, naquele momento, a parte mais executiva, que olhava mais para a operação de uma forma, talvez, para growth, para crescimento, e o Flávio, acho que talvez fazia dupla com ele com a parte mais criativa, mais visionária, desenvolvimento de produto e marca. E aí, naquele momento de estruturação, em 2020, eu cheguei com a responsabilidade de tocar esse canal digital, que era de fato a galinha dos ovos de É o ouro da principal companhia, canal, né? né? A gente fazia ali, acho que naquela época, 80% do faturamento do negócio vinha desse canal, estava ampliando aos poucos o offline, abrindo ali varejo especializado, aos poucos entrando nos pontos de venda com um sonho grande de, bom, essa empresa tem tudo para ocupar espaço, estava crescendo rápido, tinha um mercado grande, acho que a pandemia também trouxe uma preocupação muito grande com saúde, as pessoas Bastante. em casa, né, entendendo que, poxa, se eu tiver um déficit de repente de vitamina D, talvez isso me faça ter mais chances de uma internação do que não. Muitos papers também começaram a correr por aí, então as pessoas aos poucos dentro de casa também começaram a suplementar mais. Acho que essa época, inclusive, foi uma época importante de crescimento para a Eu acho Pura que foi um Vida. grande acelerador do mercado de saudabilidade como um todo, né? A gente não falava tanto sobre isso antes de 2020, né? Acho que a gente se acostumou a falar disso, né? Agora, óbvio, né? É um pouco nichado, mas às vezes não é difícil você encontrar alguém que fala, não, eu tomo meu ômega 3, eu tomo. E antes era uma coisa super, talvez, específica ali de algumas poucas pessoas que o médico tinha prescrito, e se não por vontade própria, provavelmente nem começariam a suplementar. Eu acho que procurar isso aí, justamente isso, né? Procurar o médico para você realmente tá realmente procurando mais saúde, né? Acho que Total. as pessoas estavam um pouco preocupadas nisso. E elas iam meio que quando só sentiam alguma coisa, Exato. talvez, e aí às vezes, né, enfim. Então, nesse momento, além de mim, chegaram outros executivos, aí cada um com seu chapéu, né? Chegou RH, finanças, chegou um diretor comercial para essa parte offline.
com o sonho de, bom, vamos fazer esse negócio ficar grande e eventualmente a gente, sei lá, visão do fundo em 5 anos, a gente poderia ou abrir capital ou vender a empresa. Na prática, a gente cresceu tão rápido que começaram a bater na nossa porta bem antes disso. Então, Legal. quando eu estava lá, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já estava discutindo com alguns players ali, aí players super diferentes, né? Fundos de private equity no Brasil e fora, empresas grandes, indústrias que estavam eventualmente interessadas em adquirir uma participação. A ideia não era fazer a saída, a venda do negócio integralmente naquele momento, mas acho que a Nestlé gostou tanto que ela falou, poxa, para mim ou é 0 ou é 100%. E aí, aos poucos, a gente foi talvez ali entendendo que ia haver um caminho de fazer parte de um grupo maior e passar a integrar uma gigante, a maior empresa de alimentos do mundo, né? Sim. E eu acho que de uma forma muito positiva e inteligente, talvez do lado da Nestlé que fez a aquisição, porque eles foram muito num olhar de tudo bem, o que a gente pode aprender com esses caras, como é que a gente pode trazer isso para dentro e como é que de alguma forma a gente pode potencializar mais ainda esse negócio com a nossa cadeia de distribuição, com todo o potencial eventualmente logístico de produção, que é uma gigante, né? Então, estamos um pouco nessa jornada agora de continuar fazendo a Pura Vida crescer dentro agora de um Dentro da grupo muito Nestlé. maior e não daquela forma talvez mais com muita autonomia que a gente tinha para desenhar e escolher os caminhos. E hoje vocês têm só, justo, acho que um pouco do que você vai perguntar, né, Daniel? Hoje vocês têm uma liberdade justamente de trabalhar um pouco isso e de desenvolver, ou não, assim, olha, vem um negócio meio top-down e façam aí. Não, a gente ainda tem um funcionamento assim, dá para dizer que é quase uma standalone, no sentido de que a gente ainda tem uma definição bem nossa sobre estratégia de portfólio, sobre estratégia de canal, sobre execução. Legal. Eu acho que o que acontece de fato é que a gente passa integrando um grupo Ah, sim. maior, entrar obviamente na rotina de reports, de cerimônias, de alinhamentos, né? E aí a gente Todo o começa aos compliance que você deve ganhar, compliance de lançamento de produto, toda essa, né, Aí fica um pouco mais burocrático, sim, que você tem que se adequar. No natural. fim do dia é aquele mesmo CNPJ lançando um produto, né, no final da história. Então, a gente ganha um pouco mais de é, passos, mas por outro lado também a gente ganha muita segurança, no sentido de que com 100, 150 anos de história, a Nestlé consegue profissionalizar um monte de coisa que a gente ainda fazia talvez de um jeito que funcionou muito bem, mas que para uma escala do tamanho que a gente pretende ficar é super É, positivo. Sempre a paixão do vendedor também, da Nestlé. também. E o que eu acho fantástico é que isso é quase um atestado de humildade ali da Nestlé, entender que, cara, mesmo eu com 150 anos, maior empresa de alimentos do mundo, tem uma porrada de coisa para aprender com essa molecada brasileira aqui que criou um negócio, né, Melhor e que eu tô fazendo aqui, né? muito melhor. Porque, e eu tenho certeza, o Otávio pode confirmar isso, que a Nestlé comprou toda a marca, a distribuição e tudo mais, mas comprou também esse know-how de digitalização, de entendimento da nova dinâmica do mercado, de como, né, chegar no consumidor. Faz sentido, né? Acho que. Eu acho que chega um determinado momento que você vai ter que tomar uma decisão entre fazer ou comprar, né? Fazer dentro de casa ou Exato. comprar. Só que pro grandão é difícil ele fazer. É, É, muito não. difícil. Então acho que ele chega naquele momento de discussão e fala, cara, talvez custe mais, talvez demore mais e talvez eu não chegue nesse mesmo Não resultado. tem o mesmo resultado. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, acho que já tem um movimento natural das indústrias irem para um caminho de eliminar os intermediários e rodarem num formato de como é que eu chego direto nesse consumidor final. A gente viu isso acelerar muito, principalmente durante e pós-pandemia, né? Quem tinha os canais D2C minimamente estruturados conseguiu crescer muito. Mas também tem as peculiaridades de operar um D2C, né? Não basta você ter ali o canal aberto e magicamente você vai ter Sim. clientes fazendo pedidos para a sua marca de produtos. Então, acho que além, obviamente, dessa execução de D2C, também teve muito a ver com a marca, o poder da marca, o que a gente conseguiu trazer de engajamento, de fidelização dessa base. A gente fala que a gente tem alguns lovers, são pessoas que promovem Pura Vida gratuitamente para o seu ciclo, porque realmente tiveram uma transformação nas suas vidas a partir dos Legal. nossos produtos. Ainda na jornada Nestlé, acho que tem muito a ver quando você fala, pô, o cara compra, o cara desenvolve. Isso tem um. Eu estou dando agora uma aula de inovação e disrupção digital no MBA executivo lá da USP. E aí a gente vinha discutindo que, às vezes, para a Nestlé, por exemplo, se você botar no top management lá, o cara faz muito mais sentido para o número dele no final do dia, ele melhorar a negociação e vender um pouco mais para o Carrefour, do que ele ter que fazer. Porque, você olha numericamente, porque as pessoas falam, pô, por que o Itaú não criou um banco digital? Porque ele não consegue abrir mão da tarifa que ele cobra lá todo mês, né?
Então, ou eu compro alguém, ou eu faço um spin-off e deixo alguém apartado da estrutura, né? Então, acho que faz todo sentido. E aí, Otávio, acho que você falou e a gente vai explorar a pauta de 2C. Antes de chegar no de 2C, eu queria te perguntar de omnicanalidade, assim, hoje, você falou, o digital era 80%, hoje imagino que não mais. Como que é essa composição de canais? Como que a Pura Vida tá se distribuindo hoje? Boa. Hoje a gente está mais ou menos com 60, talvez oscilando ali para meses onde a gente vai para 65, outros para um pouco menos de 60 no digital, então ainda é o Super canal É o mais principal. importante. Mas a gente começou uma distribuição, uma positivação, né, no varejo de uma forma bastante contundente nesses anos. Então, estamos presentes em farma, estamos presentes no especializado, entrando também em canais alimentares. Então, acho que a Pura Vida começou uma aceleração da distribuição que, inclusive, vai ser potencializada agora, estando, obviamente, dentro do grupo, né? Você tem ali uma visualização de potencial de pontos de venda, que de repente você fala, pô, tô bem aqui, tô com 300 pontos de venda. A Nestlé tem quantos pontos de venda aqui nesse segmento? Pô, tem, sei lá, 30 mil. E aí você fala, pô, beleza. Tudo bem que são públicos diferentes, a gente está posicionado também, provavelmente, para se comunicar mais com uma classe A, B+, de repente B. E aí a Nestlé, ela tem, obviamente, um portfólio que atravessa, acho que, né, de uma forma social, quase todas as Todas as classes, né? classes. Então, mas a gente, obviamente, está entendendo a oportunidade de expandir ainda cada vez mais. E aí tem sempre os conflitos, né, Zanco, no sentido de que quando você começa também esse crescimento, você tem que ter uma estratégia de canal super bem resolvida para não fazer dos seus parceiros os seus concorrentes, eventualmente, né? Então, Mas a gente costuma falar que em estratégia de canal de distribuição, se não tem atrito, não tem cobertura. Vai sair faísca, entendeu? Porque Em algum momento. se não está saindo faísca nenhuma, é porque você está deixando dinheiro na mesa. Então, assim, sim, é natural. E ainda tem gente que tem uma componente a mais que é a sua loja própria, eventualmente. sim, Vocês ainda não têm. Já sim. pensaram no. Já pensamos algumas vezes, chegamos a desenhar, já, putz, vamos fazer uma flagship no Oscar Freire. Aí depois teve aquele Matarazzo, né? Aquela cidade de Matarazzo. A gente Aham, queria discutir uma flagship lá, Pura Vida sempre querendo se posicionar dessa forma um pouco um pouco mais mais premium. premium. Mas aí acho que é um pouco daquilo que você trouxe, né? Quando você olha as prioridades e o dinheiro naquele dia a dia, você fala, cara, talvez eu deixe isso no mês que vem. De marketing digital vai me gerar quanto de É, E é isso que dinheiro? eu queria perguntar, aquisição de cliente, assim, né? Quando vocês começaram lá atrás, assim, né? Obviamente o modelo de aquisição de cliente no digital, uhum, o preço era diferente, a forma era diferente. Eu acho que até contando um pouquinho da tua história, assim, como é que foi justamente passar por esse período aqui e hoje, por exemplo, o que que é um desafio, até para quem, né, tá ouvindo a gente aqui, né? E para quem está nesse processo eventualmente, para justamente melhorar, né, otimizar essa aquisição de cliente, né? Hoje eu imagino que você deve usar tudo, né? Facebook, Instagram, uhum. Google, enfim, quais outros canais mais que você utiliza, assim, e o preço, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que quando a marca começou no digital ali, talvez nos primeiros anos, tinha um pouco de, não dá para dizer oceano azul, mas era quase como isso, assim. Você É, estava bem posicionado, você tinha ali os canais principais, talvez Meta, né, Facebook e Google. Eles basicamente patrocínios. cobriam tudo que você precisava em termos de visibilidade, tanto para topo quanto meio e fundo de funil. E a gente conseguia investir pouco e ter um retorno, obviamente, sobre esse investimento muito acelerado, né? Os Sim. preços Ó, aqui, era dá pra. para todo mundo que trabalha mais dentro do dia a dia de e-commerce, né? Os preços eram muito melhores também. Eram centavos, né? A gente tinha uma possibilidade também de escala muito maior. E aí eu lembro de chegar e olhar um pouco para esses indicadores, né? Das primeiras campanhas que a gente estava acelerando, pô, tinha campanha com ROAS de 40, de 50, né? Caraca. Então a gente. E aí até a turma desafiava, né? A gente sentava para fazer as reuniões com o fundo no board, os caras, pô, um ROAS desse aqui, cara, você tá crescendo menos do que você deveria. Coloca mais. Coloca mais. Pegou dinheiro aí. Então, a gente tinha talvez esse terreno ali naquele momento de hype, se a gente puder colocar assim, de cuidados com o corpo durante a pandemia. E eu acho que isso também, obviamente, trouxe muitos outros players para o ambiente digital. E aí, naturalmente, Uhum. oferta e demanda faz com que Quem não atuava no digital começou a atuar, os né? caras migraram, os leilões vão subindo, né? E aí, putz, esses caras, essas techs americanas, globais, eles não perdem dinheiro praticamente quase nunca, né, cara? Então, assim, tem mais gente para o mesmo serviço, eu vou subir o preço. E aí a gente teve que olhar para estratégias também criativas no sentido de conseguir aquisição mais orgânica, não Hum, depender pura e simplesmente de mídia paga. E Legal. especificamente para o nosso caso é criar comunidades e gerar engajamento a partir de conhecimento e conteúdo. Então, a perfeito. gente se disponibilizou ali com lives recorrentes, a gente construiu conteúdo
em termos de audiovisual, com vídeo, com Spotify, com podcasts, com aulas gravadas. E aí você começa, de alguma forma, ali a ter mais uma opção para trazer tráfego para o seu e-commerce que não seja só um investimento puro e simples em mídia. Legal. Além do que, as nossas otimizações também naturais para ficar bem posicionado ali quando alguém busca palavras mais genéricas, e aos poucos a gente vai entendendo que não precisa depender única e simplesmente daquela que era o nosso maior canhão ali naquele início, né? E aí, naturalmente, também você vai desenvolvendo, e acho que trazendo um pouco mais para cá agora, 2024, 2025, todas as marcas estão, obviamente, tentando entender a melhor estratégia para trabalhar com influenciadores, Com porque certeza. esses caras também são um canal de aquisição super importante, mas nem todos se pagam. Às vezes é o cara pequenininho e não o grandão que vai te trazer um resultado por conta do engajamento que ele tem. E a gente também está entendendo agora como navegar em TikTok, que, né, eu estava até conversando com o time lá, pô, mas a gente tem que olhar tanto para TikTok. TikTok ainda é a quarta ou a quinta força, que eu falei, bom, se a gente não olhar Agora, então esse é o A momento. gente visitou lá a sede do TikTok em Sim. Nova York, o Otávio tava, e o Rafael, o CEO, estavam lá na NRF com a gente e a gente viu a força que é o TikTok, né, cara? E lançaram agora o TikTok Shop no TikTok Brasil, Shop, né? Acabaram de lançar, inclusive a gente tem Vão ter reunião loja. com os caras essa semana, a gente vai estar lá, com certeza. Então é isso, entendendo um pouco ali, né? E a gente como executivo tem sempre essas decisões de investimento e retorno para tomar todos os dias, né? Legal. Então, e aí precisamos de soluções criativas, mas também de uma marca que consiga comunicar bem, consiga engajar, e produtos que consigam comunicar e engajar, para a gente também ter a força do orgânico como parte da nossa estratégia de aquisição. A gente estava falando hoje mais cedo também aqui, né, Daniel, com outras pessoas, e você falou da comunidade, né? Eu acho que essa parte da comunidade, eu acho que é algo que vai continuar, Crescendo muito, né? né, trazendo exatamente, nesse sentido, assim, o que que você tem hoje de comunidade e qual que é a estratégia, até Como pegando você justamente, fomenta, né, é, essa comunidade. junto com a Nestlé, não sei se a Nestlé Sim. tem alguma coisa de comunidade, assim, alguma coisa nesse sentido, ou se, né, de repente vocês acabam desenvolvendo isso internamente. Na verdade, assim, a gente já tem ali o que a gente entende como a nossa base mais próxima de influenciadores, barra afiliados, que são pessoas que promovem a Pura Vida já há algum tempo, e também pessoas próximas dessas pessoas. Nutricionistas que são um incentivador, tá dentro desse grupo que você imagina, não? Depende, porque se ele for um nutricionista mais social selling, um cara mais online, que ele já tem uma base engajada, talvez ele seja um perfil. Bom. Mas quando a gente fala talvez do nutricionista profissional, de consultório, a gente também tem uma frente importante de geração de demanda, que é para ampliar a visitação a esses caras, né? Então, quando a gente fala, putz, como é que a gente cria essas comunidades, a gente está investindo bastante em estar mais presente, estar mais próximo. E aí, quando a gente fala de estar mais próximo, é realmente ter pessoas aos poucos falando mais de Pura Vida nos consultórios, estando mais próximos desses nutricionistas, participando de feiras, de eventos, de fato apresentando o produto, a marca para mais gente. Então, acho que tem um lado um pouco mais online, que talvez seja a partir dos nossos afiliados, dos nossos influenciadores, e essa rede vem crescendo, a gente vem testando coisas novas, então, inclusive, quem seguia a Pura Vida aí, ou quem segue há muito tempo, vai se surpreender que a gente está vindo com uns influenciadores meio fora da caixa aí Legal. para comunicar com públicos novos, né? A gente começou a falar, pô, como é que eu trago aquele cara ali que de repente é um perfil diferente do. Furar algumas bolhas Vamos tradicionais. tentar furar essa bolha com esse cara, então vai ter coisa que vai. Tem um exemplo, assim, só de perfil de público que vocês estão querendo falar? Poxa, a gente está, por exemplo, querendo falar mais com o homem jovem, por exemplo. Eu. Um homem jovem com. Minha barba branca, não. E aí, não necessariamente aquela nutricionista que fala de saúde feminina e longevidade vai comunicar com esse cara, né? E aí esse cara eventualmente está buscando também, tem outras dores, né? É engraçado que até em entrevistas assim, geralmente, né? E a gente fez ali uma visão de o que a marca vai ser nos próximos anos, um brainstorming, botou agência, botou um monte de gente sentado, e quando falamos de homens e mulheres, até a própria audiência, o que você quer quando você consome suplementos? Saíram algumas respostas bem interessantes. Assim. A mulher está muito mais preocupada com o longo prazo, com a saúde, com a qualidade de vida, com longevidade. E o cara quer coisas de performance, geralmente. Cara, como é que eu durmo melhor? Como é que eu acordo melhor? Como é que eu trabalho melhor? Vou na Como é que academia eu... e performo melhor. Como é que eu puxo mais peso? E eu acho que isso é muito interessante no sentido de que também faz com que a gente tenha que refletir sobre como a gente abraça essa demanda que é um pouco diferente, né, quando a gente olha para cada um dos públicos. Então, estamos querendo furar algumas bolhas e acho que, enfim, sigam a gente, vocês vão entender. Sim. Boa. E a Nestlé ajuda muito nisso ou não tem nada a ver, assim, hoje? É estratégia 100% de vocês? Acho que estratégia é nossa, mas ela ajuda no sentido de que existem, obviamente, algumas negociações comerciais que ficam muito mais sim. favoráveis, Sim, né? sim. Então, de repente, a gente bate em algumas portas ali e fala, pô, cara, você também contrata esses caras, como é que a gente senta, como Vamos é que a gente construir, olha entendi. junto e tal.
Mas estrategicamente eu acho que é isso também, né? Um pouco do que eu comentei. Acho que eles foram muito e têm sido muito inteligentes no sentido de, tá bom, se vocês chegaram até aqui, provavelmente vocês têm um know-how específico aqui, um savoir-faire que a gente Ah, precisa de alguma forma continuar estimulando. Então, temos essa autonomia para buscar e desenvolver estratégia dentro da Pura Vida. legal. Falando, você falou um pouquinho de portfólio para diferentes públicos, e eu imagino que a preocupação com saudabilidade, com prevenção, a associação com o nutricionista, eu vejo a minha prateleirinha ali, onde só tinha whey e creatina, agora tem um monte de coisa na minha casa. E o quanto que você tem percebido, vocês têm percebido, Otávio, de mudança de comportamento do consumo, até com o envelhecimento da população, e nessa linha, quais são as categorias mais representativas aí para vocês? Eu acho que, como a gente falou, né? Talvez essa linha de suplementação ou de nutrição, ela não era necessariamente a primeira prioridade ou uma das primeiras prioridades, talvez, pré-pandemia, né? O que a gente tem visto é as pessoas, de fato, aumentando ali aquela prateleira de suplementos em casa, né? E aí, quando a gente fala dos nossos principais produtos, a gente tem uma parte grande ali voltada para os ômegas, então super associados à saúde do coração, à longevidade, eventualmente também Redução do é um colesterol? anti-inflamatório, redução de colesterol, então a gente está vendo isso como parte essencial do portfólio. A gente vê os colágenos também, porque eles falam um pouco sobre fonte de proteína, independente do que são as proteínas do leite, que eventualmente são alérgicas para algumas pessoas e são uma opção talvez um pouco mais leve, e também comunicam com a questão de skincare, de beauty, Skincare, assim, etc. Então, a beleza de dentro para fora, essa é uma né? categoria super forte. E a gente tem, além das tradicionais, aí que eu vou falar mais focado em esporte, né? As proteínas, a creatina também é um produto super importante no nosso portfólio. E a gente tem um bichinho diferente ali, que foi meio que capitão de categoria, que é o Blue Calm, que é o nosso suplemento mais voltado para sono e relaxamento, né? E aí é um líquido azul super brilhante, feito com algas, ele fica azul pela espirulina, então é 100% natural. E, de fato, também é um produto importante aqui para a gente quando a gente fala em diferenciação, em portfólio exclusivo e também é um dos nossos campeões de venda aí, o Blue Calm. Acho que nada mais natural numa sociedade que não para, né? Caótica Você como a gente escolher momentos vive. para relaxar. Prevenção e bem-estar, né? Eu acho que é Prevenção e isso, bem-estar. isso que. Eu acho que esse é o grande mote do produto que a gente tem hoje. E como que é para vocês a estrutura de desenvolvimento e produção? Você tem um time de P&D próprio e aí parceiros de produção? Tem alguma coisa que vocês já estão verticalizando? Nestlé trouxe essa... Porque Nestlé pode, em tese, produzir muito do que vocês fazem, né? Como que... A gente tem boa parte da linha verticalizada, a gente tem ainda alguns parceiros para desenvolver também parte do portfólio. Hoje o nosso P&D é um P&D que está espetado no P&D global de Nestlé Health Science lá nos Legal. Estados Unidos. Então, você tem um P&D dedicado à pura Você ganhou vida, uma força mas absurda de P&D, né? né, consumindo ali o que tem de melhor. Os caras estão ali em New Jersey, então a gente tem ali uma diretora de P&D que trabalha com a gente, que eventualmente ela fala, poxa, eu tenho tanto chefe que eu já nem sei mais. Um chefe aqui, eu tenho no Brasil, eu tenho mais. A gente está, obviamente, bebendo de uma fonte muito maior do que a fonte que a gente bebia só com pura vida, tendo que tomar todas as decisões e todos os estudos. A turma é super competente, mas obviamente ali uma visão de Nestlé Grupo globalmente, ela traz muito peso para essas discussões de desenvolvimento de inovação, né? Legal. O, a gente estava falando também de canal de venda, né? Você falou. Você já tem hoje, né, disponível um canal de venda gigantesco, né? Quanto que isso ajudou a crescer hoje, nesse momento, para a vida, assim, nesses últimos O 2 anos? vendedor da Nestlé leva uma É, pura vida, né? Que você falou. exatamente. Tá, Acho que a tô gente ligado. ainda, acho que a gente ainda não está usando quanto a gente poderia usar Potencial. todo Poderia, esse potencial. legal. Então, é, Ou é, seja, é pode uma, crescer muito é ainda. uma parte ruim de não estar usando ainda e uma parte boa de a gente ter Ainda muito tem muita potencial pista, né? para crescer. A gente está entendendo agora também, ficamos um pouco reticentes bastante tempo sobre marketplaces, mas a gente entende agora talvez o papel complementar. Obviamente que existe ali uma canibalização natural, e aí você tem que tomar alguns cuidados, é o mesmo portfólio, é o mesmo preço, é kit exclusivo, porque obviamente quando você olha para os Estados Unidos, Europa e até China, os D2Cs eles são quase que uma teimosia, Nossa senhora. né, contra uma Amazon e contra o Mercado Livre, né? Então você tem que oferecer muito diferencial de valor para continuar sendo relevante e existindo, né? Então essa visão de
como é que você ganha relevância no online e ainda continua fortalecendo e mantendo seu D2C. A gente tem uma série de exclusividades no nosso D2C, como o programa de recorrência, a gente tem também Programa de o fidelidade. programa de loyalty, que já está com mais de 100 mil pessoas, no nosso 100 mil programa de pessoas. loyalty. Caraca. Então, uma turma engajada que entende que existe mais benefício em comprar direto no nosso e-commerce por uma série de alavancas, de movimentos que a gente tem feito, porque de fato é o canal onde a gente tem mais conhecimento sobre o cliente, eu consigo Não saber tenho dúvida. o que estava na cesta desse cara, o que esse cara pesquisa, o que esse cara quer, e eu consigo ser mais útil, inclusive, para ele a partir daí, né? Tem uma dor adicional que, além da margem, né? Ir para os marketplaces é também abrir mão de todos os dados do seu cliente final. Mas eu acho que é, na minha humilde opinião, aqui inevitável, Sim. Otávio, porque é um. E aí acho que a gente precisa enxergar, e principalmente a indústria, né? Quem tá no D2C tem esse poder. O cara que tem a lojinha dele de suplementos, putz, aí é mais difícil ainda, porque ele ainda tem uma margem, né? Você deu um salto na cadeia, você desintermediou, então você tem mais margem para trabalhar. Mas o marketplace é um canal de aquisição para você, porque Sim. tem cara que não te conhece, ele pesquisou. Hoje um percentual, a gente viu lá, né? Um percentual enorme das pesquisas de produto acontecem no marketplace. Sim. Começam, às vezes, E numa. aí, às vezes, Não esse cara- branded, né? E É, no branded, exatamente, né? E aí, talvez ele vai conhecer a sua marca lá, vai ver, putz, o produto é legal. Deixa eu ver se tem oportunidade lá. Pô, aqui tem fidelidade, aqui tem um precinho um pouquinho menor, aqui tem um combo diferente e tal. E aí você segue a Na jornada. nossa cabeça é exatamente isso. É um canal importante para aquisição. A gente É. entende que não dá para não jogar esse jogo e a gente está jogando também, obviamente, mas tentando de novo equilibrar o papel de cada um dos canais, né? Eu acho que tem um canal importante online como o D2C é fundamental para a relação talvez de longo prazo. Você conseguir aos poucos conhecer esse cliente oferecendo cada vez mais produtos e serviços de acordo com as necessidades dele, que é algo que os marketplaces não vão conseguir fazer. E o caminho inverso, de você ser o marketplace out e aproveitar que esses 100 mil clientes fidelizados eventualmente vão consumir outros produtos Uhum. associados ao seu lifestyle, outros produtos de wellness, sei lá, de repente vai consumir sei lá, um secador de cabelo específico, sei lá, alguma coisa que seja da. Vocês têm isso em um roadmap de alguma forma? A gente tem algumas, na verdade a gente já tem algumas collabs acontecendo de uma forma um pouco mais discreta. E a ideia agora é ter discussões, talvez, visão aí 2, 3 anos, mais estruturais de oportunidades de sinergia dentro do grupo. Porque eu acho que tem muitas marcas dentro do grupo que fazem todo sentido. Então, se a gente fosse discutir um marketplace out, faria sentido, inclusive, entender como isso potencializaria outras marcas dentro de Nestlé. Mas, além disso, a gente tem portfólio complementar em lifestyle. Então, tem marcas, sei lá, de esportes que, de repente, poderiam fazer sentido. Tem marcas de como você falou, mais voltados de repente à saúde, à beleza, Ah, que também poderiam beleza. complementar o portfólio. Talvez não seja a prioridade de curtíssimo prazo, porque a gente também tem uma preocupação em com quem nos associamos, então acho que essa curadoria tem que ser feita de uma forma bastante cuidadosa. Mas por que não? Acho que as portas estão abertas. Boa, a legal. gente teve um outro. Olha a oportunidade para, sei lá, chamar o É, Otávio e falar. Vem vender meu produto. e aí, eu ia falar um pouco disso. A gente tava falando outro dia aqui com. Bom, enfim. Ele tem, ele tem uma cerveja sem álcool, 100%, que é justamente para quê? Para que você terminou a sua corrida, a sua maratona, a sua, enfim, é para celebração. Então, em vez de você celebrar com álcool, você celebra Uhum. cerveja sem álcool. Tá aí uma oportunidade aqui. Startup também, né? Para poder começar igual vocês Eu aqui. conheci uma turma, depois me conta, ver se eu conheço É, pessoas. cerveja boa, cara. Legal. Então, assim, eu acho que é interessante. Eu acho que vai um pouco nesse caminho também. É o seguinte: um cara muito gigante, ele não consegue ter esse caminho de disrupção tão grande, igual, né, exatamente igual, né, a Pura Vida teve, igual outras empresas estão enxergando. E aí, voltando um pouquinho também para online, assim, da multicanalidade. Eu acho que essa é a estratégia que vocês vão querer colocar agora, né? Assim, marketplace, pontos de venda. E assim, você tinha falado, né, Zé, tem bastante. Hoje você tem ali a lojinha de suplementos. Mas hoje, por exemplo, a pessoa está comprando, às vezes, até no próprio mercado, certo? Você tem já um canal ali que é O espaço supermercado está começando a para fazer trazer suplementos, suplementos. né? Vocês chegaram, alguém já procurou vocês? Ou já estão já em alguns mercados ou ainda não? Estamos. Acho que o varejo alimentar também, você tem razão, ele é uma porta importante para a categoria, para o segmento. A gente está posicionado, obviamente, dentro de alguns varejos ali um pouco mais top tier em termos Perfeito. de portfólio. Mas sim, se você for principalmente aqui em São Paulo, a gente já tem uma distribuição considerável nesses players de canal alimentar que a gente entende que são estratégicos para o crescimento da marca no médio prazo. Legal.
Falando, Otávio, de uma parte menos glamurosa aqui do e-commerce, e acho que tem sido, principalmente num momento, nos últimos meses, aqui um desafio. Logística tem sido uma dor para vocês? Tem sido com desafio de correio? Como que vocês têm equacionado isso? Tem muita parte não glamurosa no Vamos falar. né? A gente, É bonito a gente falar. a gente tá aqui nos holofotes, né? E-commerce é trabalhoso, né? Dá Pois trabalho, é, e-commerce. É aquela coisa do iceberg, né? Que você vê ali, né? Montinho Ali em ali. cima e tal, e embaixo tem muita coisa. Acho que essa parte mais de back-office e operações, ela é dolorida, né? E aí, quando você vê, por exemplo, alguns players investindo muito em same-day delivery, entregando aquele negócio às vezes no mesmo dia, ou aqueles caras focados em last mile, você ganha ali uma nova dinâmica em termos de posicionamento e competitividade, né? Você fala, poxa, se eu entregava em 2, 3 dias, agora isso aqui já não é mais tão legal, já não é mais um diferencial. E tem todo um choque na cadeia para que você se torne cada vez mais próximo desses top players, dos caras que estão conseguindo entregar um nível de serviço melhor. Então, eu acho que a gente tem, nesse momento, o desafio de como a gente, além de resolver o nosso feijão com arroz, a gente faz o feijão com arroz, bife e É, batata frita, certo? E aí nem todos os dias o feijão com arroz, inclusive, funciona bem. A gente às vezes, pô, meu pedido atrasou, não sei o quê. Numa operação que a gente ainda precisa, inclusive, fazer com que ela rode 2, 3, 4 vezes mais rápido. Então, eu acho que, obviamente, isso não é uma característica e uma dor pura e simples da Pura Vida, acho que é o mercado, né, nesse movimento. Mas a gente está tentando tomar a dianteira em algumas dessas frentes de discussões para também continuar se posicionando como inovador, referência, nesse sentido de prestação de serviço, de entrega rápida para o cliente final. é, E é por isso, hoje todos os produtos saem de um único local, certo? De um único E local. hoje vocês estão expandindo isso, certo? Sim, sim, de um Tem, único local. tem ideia, assim, já tem alguma estratégia, um roadmap já disso? Você tem ideia de ter novos CDs, novos pontos de fulfillment? Não. Na verdade, a gente hoje já tem uma série de CDs, né, olhando para a Nestlé espalhados pelo Brasil. Isso é. É. E aí é mais uma questão de decisão estratégica e de O ponto Otávio avançado. ele era, não ele era pobre, mas ele era com limitações. Agora ele ficou com dinheiro infinito, recursos sem fim. Queria muito, mas a gente tem que olhar o lado bom também do movimento, né? Tem todo aquele lado que a gente falou de, bom, talvez tenham mais steps e mais bênçãos para a gente pedir, mas por outro lado também tem mais benesses Tem pra mais gente. dotes aí no. Exatamente. Legal, Exatamente. legal. E esse mercado de delivery está num ponto de ebulição, né? Com entrada de Meituan, de 99, desses caras todos. E eles vão precisar de gente entregando, ocupando essa massa. iFood e Uber juntos agora, né? Você deve iFood, ter Uber visto. junto. Fui over junto, É, É legal. um super, acho que, movimento. Por outro lado, parece um pouco de Uber bem posicionada como Uber Eats fora do Brasil e não tão bem no Brasil, tomando ali realmente de 7-1 do iFood, quase que entregando os pontos, né? saiu fora com o Uber É, Eats, né? Ele só fazia o Uber Mercado agora, é. né? Desencanou do delivery de moto. Mas o próprio iFood também vai oferecer corridas dentro do aplicativo a partir de Exato. agora. Então, o quanto que de fato delivery vai ser game changer ali para acelerar negócio nos próximos anos. Acho que esse é um movimento bem que representa bem aqui o que a gente está falando sobre quando esse mercado Eu está acho e tem uma margem legal, né? Porque diferente do marketplace, quem compra de repente nesses locais acaba talvez pagando um prêmio pela oportunidade, de receber em 15 minutos, em 20 minutos, aquele produto que Ele tá está querendo. talvez mais disposto a ter, por É, enquanto, né? por enquanto, sim. Ele tá Por disposto a enquanto. pagar um premium price. O próprio restaurante, né? Para ele Sim. bancar os 20% do iFood, ele acaba tendo um preço diferente no delivery fácil. Fácil. E aí, à medida que a gente vai tendo reajustes, né? Quem é fã de um restaurante específico vai vendo que às vezes no mesmo mês aquele prato que você pedia ele vai mudando de preço, né? É, Estão ficando cada vez mais caros, assim. E acho que, enfim, tem um específico que eu gostava e, cara, tá 40, 50% mais caro em um ano, mesmo prato. Que eu acho que é muito sobre os custos sendo embutidos ali, de operar com mais de um parceiro e a promessa de 99, acho que o próprio Rappi dando passos atrás, meio que eu não imagino que vai ver diferente, é tirar taxa, pelo menos por um Sim. período, e eles têm O tão poder de crise buscando isso, né? Cara, você não precisa mais repassar para o seu cliente todo esse custo. E melhorando também para o entregador na ponta, né? Eu acho que foi a Rappi que anunciou recentemente que, olha, a gente agora vai ser o cara que vai melhor pagar por entrega, É, que é justamente para tentar migrar a base exato. de prestador de serviço para lá. Essa multidão de motociclistas aí é o grande ativo do iFood, É. é um desafio.
e é como ele chega na casa de todo mundo, né? Legal. Legal. Eu queria retomar um ponto para entender melhor, assim, dessa dinâmica, porque eu acho super interessante como vocês foram hábeis de chegar no mercado que não é natural, pelo menos para mim, assim, que é o do médico, que é o do nutricionista de consultório. Como que foi essa jornada, tá? Porque muita gente tem um produto que funcionaria muito bem, mas, pô, como que né, vocês criaram um time de relacionamento com essa turma? Como que você acessa essa base? Na verdade, acho que isso acontece para Nestlé Health Science há muitos anos. Então, lá eles chamam de uma estrutura de geração de demanda, que é de fato um time dedicado que vai bater na porta dos consultórios, profissionais de saúde, apresentar o portfólio de produtos. Até vale pontuar, para quem não sabe, Nestlé tem um portfólio de health science até de nutrição parental, via sonda, vende para hospital, vende Sim. indicação para nutricionista, oncológico, assim, é um portfólio enorme, né? E com um time de pesquisa muito forte também, Zanco, por trás, para justamente, assim, cara, o que que, na verdade, esse público específico precisa e sendo referência no Imagina, lançamento de produtos, criando paper e... criando muitos papers, então isso acaba te aproximando também da comunidade médica e nutricionista, profissional de saúde em geral, quase que de uma forma orgânica, porque à medida que você está consumindo conteúdo e conhecimento a respeito, você também conhece o produto, a solução, a marca. Então, acho que essa também é uma linha importante, né? As pessoas aos poucos a gente foi também trazendo esses profissionais para próximos da Pura Vida para quase que ajudá-los num trabalho de educação a respeito do nosso portfólio de produtos, para no dia a dia no consultório falar, cara, ó, você está com isso aqui, provavelmente esse cara resolve essa dor, esse cara te ajuda, esse cara melhora. Então acho que é um trabalho não só dessa força de relacionamento e vendas, indo lá e batendo na porta e apresentando o produto, mas também, de alguma forma, criar essa comunidade, gerar muito conhecimento e Legal. conteúdo para que a consciência sobre as dores aumente e a gente consiga ficar no top of mind ali desses Tem um profissionais. evento grande, né, do segmento que vocês vão participar, tem participação, acho que o maior congresso de nutrição, né? A gente participa de N, acho que agora tem. Natural Tech, acho que A é. Natural Tech agora, no mês que vem, é muito focada. É, Mês que vem, dependendo de quando você estiver Ah, seguindo. assistindo a gente, é junho, né? junho de 25, vai saber. Junho de 25, mês que vem, é aqui do que a gente está gravando hoje, então pra gente é junho. E, na verdade, é um evento que reúne muitos profissionais de saúde, mas também reúne principalmente é, varejistas, entusiastas desse mercado específico de nutrição, e nutrição não só saudável, mas bastante focada nesse lado um pouco mais marcas naturais e essa pegada pura vida. Então, é um evento super importante para a gente. A gente vai estar, obviamente, presente, bem representado, mas a ideia é que isso aconteça em vários fóruns durante o ano. Eu acho que isso é um pouco também do nosso trabalho de como a gente chega em mais pessoas, conscientiza, comunica melhor o que são os produtos, a marca. E aí, naturalmente, de repente, daqui a 2, 3, 4 semanas desse contato profissional bem orientado, estimulado e conectado à marca, ele é capaz de nos recomendar. Esse cara só recomenda, ele não vende por você, né? Ele não Não. tem. Não. A gente tem uma série de restrições, até porque existem, obviamente, conflitos de interesse muito Sim. claros, né? Então, acho que aí tem uma regulação super importante no segmento. Não existe nenhum tipo de remuneração a esses profissionais que indicam na ponta. De fato, você tem que fazer um trabalho de convencer que você é melhor do que o Joãozinho que vende um produto parecido com o seu. É um desafio, porque a gente, de fato, não tem ali como, olha, se você vender, eu te dou. Não, é realmente ali um trabalho de relacionamento, consentimento, conteúdo, e aí, de fato, o profissional tem a liberdade de tomar a decisão na ponta de indicar o produto que ele entende que é o melhor. Legal. Bacana. Muito bom. Caminhando para o final, ó, tá, o que vocês imaginam de futuro para a Pura Vida? Assim, vocês tiveram uma jornada espetacular nesses 10 anos, né? Vai ter bastante comemoração desses 10 anos, merecida. E o que vocês imaginam para o futuro quando vocês sentam lá, prometem para os suíços, lá para a turma da Nestlé? O que vocês estão olhando? Quais são os próximos passos? Eu acho que a gente, apesar de ter aqui discutido um pouco sobre como esse tema na nossa bolha ganhou força, né? E aí, quando eu falo nossa bolha, eu estou falando talvez de São Paulo, de uma classe Exato. específica e tal. A gente ainda tem uma oportunidade imensa de furar várias outras bolhas, e aí eu falo, inclusive, de Demográfico. demográficas, de geolocalização. Tem estados que a gente está com uma presença ainda pequena. Então, principalmente, eu acho que uma visão estratégica, uma das nossas avenidas de crescimento é furar essas bolhas e estar mais presente, estar mais próximo de clientes do Brasil, onde a gente ainda não consegue ter um relacionamento, seja via profissionais de saúde, seja via pontos de venda e distribuição físicos, seja inclusive digitalmente a partir de eventos focados. A gente ainda tem um potencial grande de expansão
E, obviamente, também tem uma estratégia de desenvolvimento de portfólio de produtos para atender essa necessidade. Então, pô, será que eu me comunico melhor se eu tiver esse outro produto dentro do meu portfólio? E a gente entende já que existem algumas oportunidades claras da gente ir para outros setores adjacentes ao que a gente atua hoje em termos de oferta de produto, que também vão nos ajudar nesse projeto de falar com mais gente, se conectar com mais pessoas, expandir e a marca crescer. Então, um pouco da nossa promessa ainda é sobre o nosso horizonte possível de crescimento e é muito grande. Acho que a gente entende que ainda tem muito para desenvolver no Brasil. Isso é surreal, porque vocês fizeram muita coisa, mas a gente conversando, olhando, ainda tem muita Tem coisa para muita fazer, coisa. né? E o comportamento das pessoas também, né? Acho que cada vez mais né, a gente, ainda no Brasil, ainda a gente usa muito corretivo e não preventivo, né? Ainda Então, está se, né, acho que a gente vai para esse caminho do preventivo aí e vocês estão bem a posicionados. gente está se Parabéns. aculturando. Aí se a população está envelhecendo, tem Exato. vários fatores que vão apontar aqui para que por a vida tenha vida longa e muito sucesso Bastante ainda, coisa, junto viu? com a Nestlé. E a gente assim, eu fui percebendo, né? Eu já vou fazer 5 anos lá aqui. A gente inicialmente falava, eu trabalho na Pura Vida, as pessoas elas olhavam para você com uma cara que era um misto de dúvida e quase que assim, pô, nunca ouvi falar, coitado, né? É. Pra depois dos últimos anos aqui, as pessoas, poxa, conheço a marca, adoro, amo Pura Aquele Vida, produto é muito consumo. bom. Mas tem gente ainda que a gente conversa que fala, cara, Pura Vida, eu não sei o que é. Então talvez a nossa missão ainda esteja longe de estar concluída, porque enquanto acho que todo mundo com quem eu conversar não souber o que é Pura Vida, eu acho que ainda tem potencial de Tem muita crescimento. oportunidade. Muito bom, Legal. isso aí. Tá, obrigado pelo papo, cara. Valeu? Parabéns pela trajetória. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Tenho certeza que tem muita gente que se inspirou aqui no case de Pura Vida, tudo que vocês estão fazendo aí. Obrigado pela generosidade aí de contribuir com a gente. Obrigado a você, Zanco, pela parceria. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Boa. Valeu. E para você que quer ver outros papos legais como esse que a gente teve com o Otávio, acessa lá os nossos podcasts. A gente tem um histórico enorme com muito case legal de varejo, de e-commerce, de franquia. Para quem quiser saber mais sobre e-commerce, acessa lá o site da Jet Commerce. Tenho certeza que a turma lá, o Rodrigo, o time dele, toda a turma vai ter o maior prazer de ajudar você nessa jornada de crescimento. E vejo vocês no próximo episódio.